Vamos agora estudar as células que compõem o sistema nervoso central. O tecido nervoso compreende basicamente dois tipos celulares, os neurônios e as células gliais ou neuróglio. Nesse slide temos a imagem de um neurônio. Inicialmente, apenas o neurônio era considerado a principal célula que permitia o sistema nervoso central funcionar, enquanto as células gliais, que temos apresentadas aqui neste outro slide, eram tidas meramente como células de apoio. Podia-se imaginar que somente o neurônio era capaz de aprender, mas esta não é toda a verdade, como veremos adiante. Vamos então inicialmente estudar sobre o neurônio. O título desse slide, Neurônios, Nossa Galáxia Interna, é uma referência ao que se conhecia sobre a média do número de neurônios do cérebro humano, sendo comparado ao estimado para a média de estrelas de uma galáxia. Estudos apontavam para uma média de 100 bilhões dessas células no sistema nervoso central, mais ou menos como a média de estrelas de uma galáxia. Desde 2005, com os estudos da neurocientista doutora Suzana Herculano e do médico e neurocientista Roberto Lente, sabemos que há 86 bilhões de neurônios no cérebro humano e não mais os 100 bilhões. Assim como eles puderam afirmar com mais segurança que esses neurônios estão acompanhados por 85 bilhões de células gliais e não ao trilhão anunciado antes. Todos os estímulos do nosso ambiente, causando sensações como dor e calor, todos os sentimentos, pensamentos, programação de respostas emocionais e motoras, bases neurais da aprendizagem e memória, ação de drogas psicoativas, causas de distúrbios mentais e qualquer outra ação ou sensação do ser humano não podem ser entendidas sem o fascinante conhecimento do processo de comunicação entre os neurônios. Os neurônios são as células nervosas responsáveis por processar toda e qualquer informação que chega ao nosso sistema nervoso central. Eles são capazes de codificar tudo o que percebemos do ambiente externo e interno, e tudo o que sentimos e pensamos em nossa consciência. Vamos então conhecer as características de um neurônio? Ele é formado por 3 regiões: os dendritos, o corpo celular e os axônios. No axônio, como descreverei a seguir, temos a bainha de mielina e ao final as terminações nervosas, vesículas sinápticas que armazenam substâncias muito importantes para a comunicação entre as células. Nesta imagem que descreverei, podemos perceber o corpo celular, que é a região onde está localizado o núcleo do neurônio, bem como a maioria de suas organelas. Seu formato é variado e pode ser esférico, estrelado ou piramidal, por exemplo. Podemos perceber os dendritos, que são as extensões bem ramificadas, responsáveis por receber os sinais químicos de outro neurônio, e o axônio, que é uma extensão responsável por transmitir os sinais por outras células, como outro neurônio, glândulas ou músculos. Ele caracteriza-se por ser mais longo que os dendritos, podendo atingir até 1 metro de comprimento em algumas espécies. Em alguns neurônios, observa-se a bainha de mielina no axônio, a qual é produzida por 2 tipos de células da glia, os oligodendrócitos, no sistema nervoso central, e por as células de Schwann, no sistema nervoso periférico. As porções do axônio nas quais há falhas na bainha de mielina recebem a denominação de nódulos de Ranvier. Em relação às células gliais, que, como já vimos, acompanham os neurônios, podemos perceber que são divididas em astrócitos e oligodendrócitos. Os astrócitos possuem formato de estrela e possuem funções bem importantes,
como funcionamento e formação de sinapses, nutrição dos neurônios, liberação de neurotransmissores, participação na barreira hematoencefálico, guia para a migração dos neurônios e impedimento de propagação desordenada de impulsos nervosos. Os oligodendrócitos possuem núcleo esférico e são menores que os astrócitos. Essas células são encontradas na substância branca e cinzenta. Na substância branca, eles são encontrados envolvendo os axônios de alguns neurônios, formando assim uma membrana rica em substância lipofílica, denominada bainha de mielina.